A obra escolhida foi a ponte Akashi-Kaiko. A ponte está localizada no Estreito de Akashi, no Japão, entre a cidade de Kobe e a ilha Awaji. O engenheiro responsável pela obra é o Satoshi Kashima. Ele ganhou mestrado e PhD em Engenharia Civil pela Universidade do Texas. A ponte Akashi é uma ponte suspensa. Ela possui o maior vão livre de 1.191 metros. Ela tem um comprimento total de 3.911 metros. Ela teve sua data de abertura no dia 5 de abril de 1998 e o início de sua construção foi em maio de 1988. A sua altura é de 283 metros. Para a concretagem das ancoragens foi utilizado o concreto CCA, ou concreto autoadensável. O adensável está dentro de uma categoria de concretos que pode ser moldado em formas preenchendo cada espaço vazio, não necessitando de qualquer outra tecnologia de adensamento ou vibração, apenas exclusivamente de seu próprio peso. O concreto pode ser considerado autoadensável quando ele possui duas características fundamentais, que seriam a fluidez e a estabilidade. Essas características conferem ao concreto a propriedade de transpor vários obstáculos, preenchendo todos os espaços da forma e evitando a segregação e a exudação. Entre os materiais utilizados para a fabricação do CCA são os mesmos que estão nos concretos convencionais, porém com maior adição de finos que sejam adições minerais ou fillers e de aditivos plasticantes e modificadores. Entre as vantagens do concreto CCA estão a redução do custo de aplicação por metro cúbico de concreto, garantia de excelente acabamento em concreto aparente, permite bombeamento em grandes distâncias horizontais e verticais, tem a eliminação da necessidade de espalhamento e vibração, aumento nas possibilidades de trabalho com formas de pequenas dimensões, entre outras vantagens. Entre as indicações recomendadas para o uso do concreto CCA estão fundações executadas por hélice contínua, parede, vigas e colunas, extrações e tratamento de água e esgoto, reservatório de águas e piscinas, pisos, contrapisos, lajes, obras com acabamento em concreto aparente, locais de difícil acesso, formas com grandes concentrações de ferragens, entre outras indicações. A ponte detém o recorde mundial do maior tabuleiro suspenso de uma ponte do mundo, com 1.991 metros de comprimento. O local onde a ponte foi construída tem profundidade de 100 metros e correntes de 14 km por hora, que por vezes atinge os 290. Uma das exigências para a construção dessa ponte era que o vão central tivesse mais que 1.500 metros suspensos para assegurar a segurança do tráfego marítimo. O vão central de 1.991 metros de comprimento apoia duas torres de aço, ambas com 282,8 metros de altura. Entre as características da ponte estão as treliças, que formam um tabuleiro que, além de conferir uma boa resistência e rigidez à ponte, não oferecem especial resistência à passagem do vento, fator extremamente condicionante nas pontes. Ainda foram instaladas placas para direcionar o vento ao longo do tabuleiro com as treliças. A ponte também possui fundações, que são duas fundações para duas torres de aço, que são constituídas por caixões de concreto armado com 80 metros de diâmetro. Esses caixões foram pré-fabricados e transportados até seu local de implantação, onde foram submergidos até uma profundidade de 60 metros. Os caixões foram protegidos com pedras arredondadas e filtros de forma a protegê-los do desgaste provocado pela areia e pedregulhos arrastados pela corrente da água. Para a fundação foram utilizados enormes pilares com 250 mil metros cúbicos de concreto.
Dentro de cada torre há uma segunda proteção, que são os amortecedores, foram instalados dentro de uma moldura no interior das torres, que tem o papel de absorver o impacto do vento de um possível terremoto. Foram instalados 20 enormes amortecedores de 10 toneladas. Também utilizou-se placas de aço com mais de 1.500.000 parafusos, formando um pilar pouco mais leve que o aço maciço, tornando mais flexíveis por serem ocas. O material utilizado, combinado com baixo peso e grande resistência, teve de ser um ferro extremamente sujeito à corrosão. Entretanto, os engenheiros criaram um robô capaz de identificar o início do processo de corrosão e eliminar os focos desgastados da superfície. Entre as curiosidades da ponte é que ela conquistou 3 recordes: o de vão mais extenso, o de ponte mais alta e o de ponte mais cara, custando 4,3 bilhões de dólares. Durante os 10 anos de construção da ponte nunca houve um acidente fatal. O comprimento total de fios de aço usado na ponte é de 300.000 quilômetros, quantidade suficiente para dar 7,5 voltas ao redor da Terra. O início da construção da ponte foi em 1992, uma fase de levantamento das duas torres em estrutura de aço, sendo cada uma formada por 30 segmentos pré-fabricados. A seção transversal em forma de cruz teve de ser levantada à altura das torres, com 282,8 metros, e ainda foram colocados 20 alternadores dinâmicos sincronizados de forma a neutralizar as vibrações provocadas pelo vento. Os cabos que suspendem o tabuleiro são formados por 290 feixes, cada um com 127 fios de aço galvanizado. Aqui temos algumas imagens da ponte Akashi-Kaiko, que teve como objetivo estimular o crescimento econômico e o intercâmbio cultural do oeste japonês.